prazer de anunciar a seguir a palavra do senhor deputado Gurgel do Amaral, líder do Partido Trabalhista Brasileiro. O Brasil vive uma grande hora com a promulgação da Constituição de 46. E no futuro, com as grandes possibilidades que o seu texto apresenta em matéria de revisão, eu tenho certeza de que nós poderemos consignar aquilo que não foi possível fazer passar em plenário. Pois não, com muito prazer. Particularmente aos meus queridos amigos da Bahia. Reafirmo-lhes aqui que não há noites eternas. Restaurou-se a democracia no Brasil. Muito obrigado, senhor deputado Coronel Juraci Magalhães, da União Democrática Nacional do Estado da Bahia. Vamos ouvir a palavra do senhor constituinte deputado Gustavo Capanema. As constituições nascem em momentos decisivos, momentos que precisam ficar guardados no coração e na memória dos homens. Decretar a Constituição é um ato de grandíssima importância, mas cumpri-la é que é o supremo dever. Temos o prazer e a honra de apresentar nesse momento a palavra de Sua Excelência, o senhor senador Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista do Brasil, cuja palavra toda a nação brasileira ouvirá pelo noticiário radiofônico da Agência Nacional. Para nós comunistas, o momento de hoje em que promulgamos a Constituição da República é o resultado de anos de luta pela democracia e contra o fascismo em nossa terra. A Carta Constitucional que hoje adotamos, cremos nós que não está na altura das necessidades atuais do progresso de nossa pátria. Mas, apesar disso, é sem dúvida uma carta democrática e será o Partido Comunista o defensor intransigente da Carta Constitucional de 1946. A liquidação do Estado Novo foi consequência direta da derrota do nazifascismo na Europa. Os militares brasileiros não podiam admitir o paradoxo de lutar pela democracia no exterior e, ao mesmo tempo, aceitar uma ditadura em casa. A nação estava exausta de autoritarismo e de arbítrio. Os protestos seguiam o ritmo da vitória dos aliados. Campanha pela anistia, críticas nos jornais, pressões do embaixador americano. As massas se agitavam, o ditador cedia terreno. Suas manobras continuistas, camufladas por promessas de redemocratização, foram inúteis. Um pretexto palaciano levou o exército a depor o caudilho. Convocadas eleições presidenciais, 3 candidatos se apresentam. O brigadeiro Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional, a UDN, o engenheiro Iedo Fiuza, do Partido Comunista, e o marechal Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da Guerra, apoiado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e pelo Partido Social Democrático, o PSD. O brigadeiro resumia a essência da plataforma udenista: Constituição com ordem, liberalismo sem povo, desconfiança do industrialismo. A UDN era a legenda da classe média tradicional, de grande parte da oficialidade dos bacharéis da elite. O candidato do PC, Iedo Fiuza, era praticamente um desconhecido. Luiz Carlos Prestes, o líder que seria o candidato natural dos comunistas, se poupa de uma derrota previsível. Olhados com desconfiança pelos militares, eles terão seu lugar na política do pós-guerra enquanto russos e americanos permanecerem aliados. Essa aliança será logo rompida. Em 1947, o avanço eleitoral dos comunistas e a Guerra Fria levarão o PC à ilegalidade. As forças políticas que sustentavam Vargas desde 1930 constituirão o PSD e o PTB. O PTB tinha o voto do trabalhador urbano. Suas origens corporativistas, juntando trabalhadores e patrões, exprimia a essência do pensamento populista: oferecer anéis antes que o comunismo começasse a exigir dedos.
O PSD era o reduto dos fazendeiros, grandes industriais, coronéis do interior e interventores estaduais. Dutra foi eleito e o jovem Juscelino Kubitschek, ex-prefeito de Belo Horizonte, torna-se deputado constituinte pelo PSD. Como constituinte, Juscelino foi menos um legislador do que o hábil parlamentar da máquina política mineira que 10 anos mais tarde o levará à presidência da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Declaro empossado no cargo de presidente da República, senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira. Cargo de vice-presidente da República, o excelentíssimo senhor Dr. João Goulart. Sem a tua companhia. Nascido em Diamantina em 1902, Juscelino Kubitschek de Oliveira gostava de dizer que os indivíduos, como as nações, fazem o destino. Era uma divisa de entusiasmo e dinamismo que o levaria dos marasmos do interior mineiro à presidência da República. Descendente de imigrantes tchecos, órfão de pai aos 2 anos, criado por sua mãe, uma professora primária, a carreira de Juscelino foi rápida. Telegrafista auxiliar, médico, deputado, prefeito, governador, presidente. Em 1931, o casamento com Sara Lemos o introduzirá na tradicional família política mineira. A pedido de sua sogra, tornou-se então médico da Polícia Militar, o que o levou a combater, no ano seguinte, os constitucionalistas de São Paulo ao lado do governo, contrariando seus pendores legalistas em benefício de suas ambições pessoais. Nessa ocasião, encontrou Benedito Valadares, figura-chave na política mineira. Durante o Estado Novo, designado por Vargas interventor em Minas, Valadares faz Juscelino prefeito de Belo Horizonte em 1941. Apelidado simpaticamente de Pé de Valsa, devido aos seus talentos de bailarino incansável, Juscelino era uma exceção no PSD. Proveniente de um estado tradicionalista, revelava qualidades de juventude e impetuosidade. Em Diamantina, havia talvez sonhado com a Pampulha. Em Belo Horizonte, já estava, quem sabe, pensando em Brasília. Cinco anos após sua deposição, Getúlio Vargas voltou ao poder apoiado em Adhemar de Barros, ex-interventor em São Paulo, eleito governador em 1947.
Vargas se adaptou aos anos 50 como soube se adaptar aos anos 30. Explorou habilmente a tendência brasileira em perdoar e esquecer em política. Em seu exílio, mostrou-se conciliador, disposto a aceitar as regras do jogo democrático. Sua estratégia consistia em aliar o antigo ao que havia de novo na política brasileira. Com os políticos tradicionais, só interessados no poder, praticou o velho empreguismo. Para os pobres, ofereceu a mística trabalhista, bem-estar social, nacionalismo econômico, sindicalismo tutelado. Sua tática variava. Seu público tanto era composto de caciques do interior quanto de eleitores urbanos. Em Minas, Estado conservador representava o estadista sóbrio. Falando no Rio, prometia ao povo subir com ele as escadas do Catete. Por empenho de Dutra, o PSD lançou o nome de Cristiano Machado, sem ressonância nacional, contando apenas com o eleitorado mineiro. Candidato ao governo de Minas, Juscelino teria forçosamente de apoiar o candidato de seu partido. O maior adversário de Vargas era o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da UDN e um dos articuladores de sua deposição em 1945. Nas urnas, Vargas venceu. Juscelino elegeu-se governador de Minas. Foi a vitória dos 200 comícios delirantes, do verbo fácil, dos 1000 discursos que cativaram o povo simples, da memória incomum capaz de reconhecer uma amizade remota. Contrariando os setores mais tradicionais de seu partido, Juscelino defendeu uma economia industrializante, baseada no binômio energia e transporte. A semente do futuro plano de metas estava lançada. A campanha pela Petrobras, o monopólio estatal do petróleo, entusiasmou o país. Com a Petrobras, as empresas públicas se tornaram um instrumento básico da política de investimentos. Mas Vargas evitava a linguagem extremada, contrabalançando ataques ao capital estrangeiro com medidas de liberalização do câmbio. E passei anos esquecido pelos que me festejavam no poder. Vós, trabalhadores, nunca me esqueceste. Uni-vos todos nos vossos sindicatos como forças livres e organizadas. As autoridades não poderão cercear a vossa liberdade, nem usar de pressão ou de coação. O sindicato é a vossa arma de luta, a vossa fortaleza defensiva, o vosso instrumento de ação política. Na hora presente, nenhum governo poderá subsistir ou dispor de força eficiente para as realizações sociais, se não contar com o apoio das organizações operárias. Sensível ao agravamento da Guerra Fria, os militares leais a seus aliados da véspera não viam com bons olhos o nacionalismo de Vargas transformar-se gradualmente em anti-americanismo. A nomeação de João Goulart para o Ministério do Trabalho alarmou os industriais e os militares que temiam um Perón brasileiro. A esmagadora vitória para prefeito de São Paulo de um obscuro professor moralista sobre os candidatos do PSD e da UDN mostrava que a classe média poderia inventar com gênio um populismo à sua imagem. O jornalista Carlos Lacerda empregava uma linguagem virulenta para denunciar a imoralidade e a corrupção. Em 1954, Vargas estava na corda bamba. Os velhos e sediços temas do continuismo, da república sindical,
da corrupção foram agitados e desta vez com a mais profunda ressonância em todos os setores da atividade nacional. Era uma campanha organizada, era uma campanha fortemente financiada, era uma campanha como jamais se viu no Brasil contra um homem público. Vargas resistiu quanto pôde, sem o apoio da grande imprensa nacional. Tendo toda ela unanimemente contra os objetivos do seu governo, ele prosseguiu na realização de sua política de defesa intransigente dos interesses do povo e dos interesses da economia nacional. Em determinado momento, essas forças mais aguerridas e melhor organizadas passaram a exercer contra ele uma ação de natureza político-militar. A conspiração se fazia abertamente nos quartéis, sem que pudesse ser controlada ou debelada. A vida do major da aeronáutica Rubens Vaz desencadeou o golpe contra Vargas. Tramado por amigos do presidente, a sua revelia e executado por ordens diretas de sua guarda pessoal, o atentado escandalizou a nação. Sobretudo os companheiros de farda de Vaz, que organizaram a chamada República do Galeão, precursora dos futuros inquéritos policiais militares destinados a apurar delitos de civis. Ao saber do atentado, Getúlio comentou: esta bala não era dirigida a Lacerda, mas a mim. Eu queria perguntar a Gregório Fortunato, como chefe da guarda pessoal do ex-presidente, a quem ele devia direta e imediatamente obediência nessas funções. Não aceito pergunta de jornalista. Coronel Scarpa. Então eu, Coronel Scarpa, vou perguntar ao Gregório a quem devia, como chefe da guarda, imediata obediência. Era o chefe da Casa Militar e ao presidente da República. O ultimato do alto comando do Exército, endossado pelo próprio ministro da Guerra Zenóbio da Costa, foi entregue a Getúlio na manhã do dia 24 de agosto de 1954. No mesmo dia, Vargas matou-se. Dessa vez a bala atingiu seus adversários. A reação do povo surpreendeu os que precipitadamente julgavam ter vencido Vargas. A multidão enfurecida queimou os caminhões dos jornais da oposição, enfrentou a polícia, apedrejou a embaixada americana. O homem das ruas amava Vargas e para ele a carta-testamento não deixava dúvidas. Getúlio fora vítima dos que combatiam suas qualidades, não seus defeitos. Os inimigos do trabalhismo e os opositores da nacionalização das riquezas do país. A dor e a indignação do povo não podiam ser explicadas sumariamente pela ignorância. Embora o populismo varguista camuflasse um regime paternalista debaixo da retórica democrática, ele era melhor do que seus inimigos da direita. Com Getúlio, o capitalismo pelo menos incorporava as massas. Com todo o empreguismo e favoritismo, o salário aumentava. Havia a possibilidade de alguma barganha, de um lucro social conquistado pelo próprio povo. O esgoto, a bica, a estabilidade no emprego, o salário mínimo. Matando-se, Getúlio neutralizou as vantagens políticas que seus adversários haviam acumulado. O vice-presidente Café Filho substituiu Getúlio. Antigo líder sindical, era do partido de Adhemar de Barros e tivera seu nome ao lado de Vargas em 1950 como parte de acordos eleitorais. Bem mais conservador do que o presidente, Café tinha praticamente rompido com Getúlio durante a crise política que precedeu seu suicídio. A UDN aplaudiu o novo presidente. Seu ministério era conservador e os ministros militares, com exceção do general Lott, eram notórios antigetulistas. Amorim do Vale na Marinha, Eduardo Gomes na Aeronáutica e Juarez Távora na Casa Militar.
Juscelino tornou-se logo candidato da ala renovadora do PSD à presidência. Por esmagadora maioria, conseguiu a indicação oficial em janeiro de 1955. Estava seguro de que havia chegado sua hora. Favoráveis a uma candidatura de União Nacional, em princípio militar, as Forças Armadas tentaram eliminá-lo da disputa. Passados uns dias, eu estou lá no Palácio da Liberdade com um amigo meu me telefone. E me diz, olha, você ouviu o discurso do Café na Hora do Brasil? Eu, não. Pois olha, ele fez um discurso gravíssimo e faz acusações ao senhor, etc. Só às 10 horas da noite é que eu consegui a cópia do discurso. Então, escrevi uma declaração minha em que eu repudiava o café, telefonei para o Correio da Manhã, o Álvaro Lins, que era o redator-chefe do Correio da Manhã, eu disse, Álvaro, eu vou dar uma entrevista perigosa. E eu comecei então a entrevista violento. Disse, não é verdade o que afirma o presidente da República. Quer dizer, o presidente da República está mentindo, né? E fui para aí desdizendo. E depois repeti a minha frase. Já disse que Deus me poupou sentimento medo. Isto me leva a continuar com a bandeira na minha mão. E esta irá até o catete, a menos que me matem no meio da jornada. Juscelino resistiu. Contava com a adesão de Minas e com a fidelidade dos 30 mil homens em armas que comandavam em seu estado. E passou a percorrer febrilmente o Brasil em campanha. Reivindicando uma velha amizade com Getúlio, tendo apoiado o ex-presidente em seus dias de crise. Juscelino era o homem capaz de tornar viável a aliança do PSD com o PTB. Para selar essa aliança, João Goulart foi indicado candidato à vice-presidência. Adhemar tentou logo herdar o voto dos trabalhadores. Os nostálgicos do integralismo lançaram Plínio Salgado. Apoiados pela UDN, os velhos caciques do PSD lançaram o nome do ex-governador de Pernambuco, Etelvino Lins. Diante da falta de expressão dessa candidatura, a UDN resolveu apresentar Juarez Távora. Ex-líder tenentista, chefe político nordestino, Távora opunha-se aos militares nacionalistas. Como seus aliados da UDN, defendia a austeridade econômica e o combate à corrupção. A resposta de Juscelino era a promessa de uma arrancada desenvolvimentista que realizaria uma administração de 50 anos em 5. Orgulho de falar, mulher e povo brasileiro, patriota verdadeiro, tem orgulho de falar. Meu Brasil, o teu destino, meu Brasil, o teu destino está nas mãos de Juscelino, está nas mãos de Juscelino. As eleições foram unanimemente consideradas limpas, livres e honestas. Abertas as urnas, Juscelino vencera por 36% dos votos, menos do que os 49% que Getúlio conseguira em 1950. Adhemar havia transformado Kubitschek num presidente eleito pela minoria do eleitorado. Os eternos advogados do golpe voltaram à carga. Os votos de JK eram de ignorantes, mistificadores, comunistas. De qualquer forma, insuficientes, pois não representavam a maioria absoluta dos eleitores. Os ministros militares estavam divididos. O da Marinha e da Aeronáutica defendiam a anulação do pleito e a convocação de novas eleições. Lott decidiu assegurar a posse dos eleitos. Mas houve um incidente que não tem nenhuma ligação com as eleições e que fez com que os acontecimentos se precipitassem. Foi o discurso do general Mamed na ocasião do enterro do general Carroberto.
Foi para mim uma surpresa quando o então Coronel Mamed, né, ele pediu a palavra e começou a falar. E a surpresa aumentou e também, para mim, preocupação, quando, ao invés de tratar da vida do general Carlos Roberto, das suas virtudes, dos seus serviços às Forças Armadas do Brasil, ele passou a abordar problemas políticos, tipicamente políticos. Um dos fatos que também me surpreenderam foi que, ao terminar o discurso lá do Mamed, o então presidente da Câmara, Carlos Luz, cumprimentou efusivamente. Surpreendeu-me essa fusão, porque eu não via motivo para isso. Não. Ele não tinha feito a mesma coisa com outros oradores que falaram que justamente focalizaram em suas orações o passado do general Carlos Roberto. Lott pediu a Café Filho a punição do coronel Mamed. O clima de tensão agravou-se com a súbita e conveniente crise cardíaca do presidente em exercício, que deixava o governo nas mãos de Carlos Luz, comprometido com a conspiração anti-Kubitschek. E eu procurei um primeiro entendimento com o Dr. Carlos Luz. E o Dr. Carlos Luz disse-me nessa ocasião que iria determinar que a autoridade judiciária estudasse o problema. Eu ponderei que não se tratava de um problema jurídico, mas de um problema militar. E eu tinha apresentado 4 soluções possíveis. Grande multidão aglomera-se em frente ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de assistir à cerimônia de diplomação dos novos presidente e vice-presidente da República, eleitos a 3 de outubro de 1955. Os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart saltam do carro que os conduziu, dirigindo-se para o interior do tribunal sob aplausos populares. Na sala das sessões, comprime-se numerosa assistência, dando entrada os 2 homens públicos consagrados pelas urnas nas últimas eleições. Sob a presidência do ministro Luiz Gallotti, realiza-se a cerimônia de diplomação. Discurso o presidente da mais alta corte da justiça eleitoral do país, ressaltando a significação do ato, as virtudes do regime democrático e fazendo votos para que reine em todo o território nacional um clima de ordem e de paz. Discursa também o presidente diplomado em seu nome e no do vice-presidente João Goulart, rememorando a longa e áspera campanha política empreendida por todo o país. Já diplomados, os candidatos do Partido Social Democrático e do Partido Trabalhista Brasileiro retiram-se do Superior Tribunal Eleitoral, acompanhados de autoridades, parlamentares e jornalistas, sendo novamente aplaudidos pela considerável massa popular que acorreu ao velho edifício da Rua 1º de Março. No Palácio Tiradentes, missões diplomáticas, ministros de Estado e parlamentares aguardam a chegada dos senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart. Chega o carro conduzindo os 2 homens públicos que dão entrada no recinto da Câmara dos Deputados, dirigindo-se para a mesa daquela Casa do Congresso. De todos os lados,
surgem os aplausos para o novo chefe do Executivo e o vice-presidente. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Em seguida, assina o termo de posse. Também o senhor João Goulart compromete-se a exercer o cargo de vice-presidente com dedicação e lealdade, cumprir as leis do Brasil e tudo fazer pelas suas instituições e pelo seu progresso. Após a solenidade de posse, os novos presidente e vice-presidente seguem em carro aberto, em marcha lenta, rumo ao Palácio do Catete, acompanhados de todas as representações oficiais e de grande massa popular que ovaciona constantemente os dois estadistas. A multidão cresce a cada instante em frente ao Palácio Presidencial. Tropas militares alinham-se, aguardando a chegada do cortejo que é precedido pelos dragões da independência. Aproxima-se o carro que conduz os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart, bem como os chefes dos gabinetes civil e militar da presidência, senhor Álvaro Lins e general Nelson de Mello. Saltando do automóvel, os altos mandatários do povo dirigem-se para o interior do palácio. Recebido pelo presidente Nereu Ramos, o presidente Juscelino Kubitschek encaminha-se para o Salão Nobre. Discurso o senhor Nereu Ramos dizendo que o Congresso Nacional e as classes armadas, assegurando a posse dos eleitos, cumpriram o maior objetivo da Constituição. A seguir, apõe a faixa presidencial no novo chefe do governo, simbolizando a transmissão do mais alto cargo do país. Fala o presidente Kubitschek, declarando que, com aquele ato, se consolidava definitivamente a democracia no país. Autorizada pelo senhor Juscelino Kubitschek a abertura dos portões do palácio, a multidão penetra nos jardins. Da varanda da área interna do andar térreo, o novo presidente passa a receber os cumprimentos dos populares. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos, numa demonstração espontânea do apoio e da simpatia do povo para com o novo governante do Brasil. No Palácio do Catete, o presidente da República recebe os cumprimentos dos chefes e membros das missões especiais que vieram representar os seus países nas solenidades de posse do novo governo. O ato transcorre no Salão Nobre, com a presença do vice-presidente João Goulart, do ministro das Relações Exteriores, embaixador José Carlos de Macedo Soares, de ministros de Estado e de chefes e membros dos gabinetes civil e militar da Presidência da República. Música que é assim. Em março de 1964, a situação política se agravou com as greves e as passeatas. O governo de João Goulart foi impotente para deter o descontentamento dos quartéis. Desfechado o movimento militar, vieram as cassações e as prisões. Em meados daquele ano, o governo militar sentiu-se forte o bastante para sacrificar JK
impedindo-o de ser novamente eleito para a presidência da República. Violentada, a nação acompanhou o drama de sua cassação. Senhor presidente, na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira. E aqui expresso a minha solidariedade aos que estão sofrendo processos de inquirição que lembram os momentos mais dramáticos por que passou a humanidade. Se me forem retirados os direitos políticos, como se anuncia em toda parte, não me intimidarei, não deixarei de lutar. Sei que nesta terra brasileira as tiranias não duram. É muito difícil classificar os episódios que emocionam a gente. Mas um homem que teve uma vida política agitada, como foi a minha, que viveu na luta desde que entrou para a política e que soube enfrentar, graças a Deus, todos os obstáculos que a política trouxe para o seu caminho, teve horas terrivelmente emocionantes. E se você quer exatamente saber qual foi a hora mais dramática para mim, foi aquela em que, no ombro do povo, no aeroporto do Galeão, eu deixava o Brasil para um exílio de 3 anos, sob a aclamação frenética de uma multidão, e quando me viu caminhar para o aeroporto, entoou toda ela o hino nacional. Esse foi realmente um momento de terrível emoção para mim. Brasília é um monumento à modernidade, um sonho de séculos que se tornou realidade pelas mãos de um dos políticos brasileiros mais carismáticos de todos os tempos, Juscelino Kubitschek de Oliveira. No ano de 1902, nasce Juscelino, de família pobre, em Diamantina, Minas Gerais. Adolescente, estuda num seminário. Mais tarde, se emprega como telegrafista, profissão que exerce até se formar médico em Belo Horizonte, no ano de 1927. Em 1933, Getúlio Vargas nomeia Benedito Valadares para governar o estado de Minas Gerais. É ele quem inicia Juscelino na política, convidando-o para ser seu chefe de gabinete. Em abril de 1934, JK filia-se ao Partido Progressista, pensando em concorrer como deputado federal nas eleições seguintes. Assim, ele é eleito com a maior votação do estado em 1935. No dia 10 de novembro de 1937, Getúlio precipita o golpe. Ele fecha o Congresso e institui o Estado Novo. Juscelino perde o mandato na Câmara e reassume suas atividades de médico em Belo Horizonte. Em fevereiro de 1940, Benedito Valadares convida JK a assumir a prefeitura da capital mineira. Famoso por seu bom humor, Juscelino se populariza e empreende grandes obras de infraestrutura na cidade de Belo Horizonte. Amplia redes de água e esgoto, abre avenidas e constrói o conjunto arquitetônico da Pampulha, projeto de Oscar Niemeyer. Getúlio Vargas é deposto em 29 de outubro de 1945,
e Juscelino é afastado da prefeitura. Nas eleições de dezembro, Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente da República. Juscelino Kubitschek elege-se deputado federal e participa da elaboração da Constituição de 1946. Em 1950, Getúlio Vargas torna-se presidente da República mais uma vez. Juscelino disputa e vence a eleição ao governo de Minas Gerais. Ele tem como base de sua administração que todos pudessem livremente atacar, aplaudir Brasília. E realmente foi uma luta homérica no país naquela época. Havia aqueles que defendiam Brasília e os que eram contra. E essa luta se refletiu dentro do Congresso, que havia a bancada que era contra e depois a que era a favor, que foi engrossando. Bancada que não era apenas feita com elementos do meu partido, mas também a ela se juntaram inúmeros e inúmeros elementos da UDN, que era o partido meu de oposição, para prestigiar o governo na construção e na inauguração de Brasília. Eu acho que o Juscelino, com a construção de Brasília, é um dos iniciadores do processo inflacionário. Brasília é um espetáculo espantoso no século XX, mas que deflagrou o processo inflacionário do Brasil. Ele foi o iniciador desta fase de grandes projetos, de projetos arrojados, que se fazia muito na base da emissão de papel moeda. Nunca divulguei o desenvolvimento com a inflação. Pelo contrário, sempre advoguei tese contrária, o desenvolvimento para sufocar a inflação. Aliás, é uma tese não apenas minha, mas dos grandes economistas mundiais que sustentavam que as nações subdesenvolvidas, que partem da estaca 0 para atingir a estaca 100, isso representa um esforço considerável. E esse esforço, às vezes, gera um pouco de inflação. Mas os frutos desse trabalho, os frutos do desenvolvimento, depois é que correrão para sufocar a inflação. E foi exatamente o que aconteceu no meu governo. Não houve no meu governo essa inflação a que você se refere. De modo que não é a inflação responsável pelo desenvolvimento. As causas da inflação são numerosas. E no Brasil, eu levaria aqui 2 horas para expô-las, mas elas vêm desde Dom João VI, acumulando-se através de uma série de fatores. Mas o fator mais importante, mais determinante da inflação no Brasil foi exatamente o subdesenvolvimento em que nós vivíamos. Subdesenvolvimento que não nos permitia ter estradas, hospitais, indústrias, escolas, em suma, uma nação que tinha abaixo dela apenas a Bolívia. Foi esse o quadro que eu encontrei quando assumi o governo. E Brasília era uma imposição. E digo mais, não foi uma imposição das minhas metas. Porque quando eu iniciei a minha campanha política, e já contei esse episódio por Jataí num comício público, foi a população que exigiu de mim que me pronunciasse a respeito se iria ou não construir a nova capital. E assim, em quase todos os pontos do Brasil, eu recebi esta pergunta. Ela nasceu, portanto, do povo. E a influência de Brasília hoje, no Brasil, quem quiser, vá passar uma semana em Brasília para sentir os ecos, a repercussão que Brasília está promovendo naqueles 6 milhões de quilômetros quadrados totalmente isolados do resto do mundo e que só tinham para habitá-lo alguns índios perdidos na selva amazônica. De modo mais do que qualquer governo. E ela foi menor do que em todos os governos. E posso lhe provar isso com um trabalho que eu mesmo apresentei ao Conselho Nacional de Economia, que foi elaborado juntamente comigo pelos meus ilustres assessores e técnicos, e nos quais nós provamos que a inflação no meu governo tinha sido até então a menor ocorrida no Brasil. Essa questão da inflação foi uma arma de que se serviu a oposição. Não tendo outra para me combater, ela se serviu desta para procurar desmoralizar a minha ação e o meu governo. Mas não deu resultado, felizmente, porque as obras que foram feitas no meu governo aí estão como geradoras de um desenvolvimento sem o qual hoje esta nação não estaria no ponto a que chegou. Das 30 metas do seu governo, presidente, qual a que o senhor considera a mais importante? Brasília eu tive que depois cognominar a meta síntese, porque na verdade eram tão importantes as metas do meu governo
que classificar uma mais ou outra menos seria difícil para mim na ocasião. Porque, se querem, vamos rememorar durante 2 minutos o que era o Brasil quando eu assumi o governo. Era um país que tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje já tem cerca de 50 mil. Foi iniciado esse movimento no meu governo. Quando eu saí, já havia 14 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Havia 800 quando eu entrei para o governo. Automóvel, não se fabricava um automóvel. Não tínhamos, importávamos cimento, importávamos aço. Todas as indústrias básicas nós tínhamos que importar. De modo que é o seguinte, era um país que não tinha mesmo como viver. Tinha que viver dos favores do exterior, da importação. E não tínhamos o que exportar para compensar essas exportações. De modo que a minha luta, o que foi? Foi produzir dentro do país tudo que nós precisávamos para podermos hoje fazer o que estamos fazendo. Exportar largamente aquilo que produzimos, não só de matérias-primas, mas também objetos manufaturados, que levam, além da matéria-prima, o trabalho do homem brasileiro. Basta dizer que, quando assumi o governo, não se fabricava um motor do Brasil. Ora, uma nação que não fabrica motor ainda está na fase do carro de boi. Presidente Juscelino Kubitschek, é verdade que o DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, foi, naquela ocasião, contrário à construção da estrada Belém-Brasília? Foi contra Belém-Brasília. O DNR considerava que Brasília era um empreendimento antieconômico e optava para que fosse feita a estrada litorânea, que iria ligando o Rio de Janeiro à Bahia, Pernambuco, a Ceará, a São Luís, Belém. Eles consideravam que era um empreendimento sem significação. Mas eu dizia, mas então não tem significação um empreendimento que liga o Brasil por dentro, que nos libera desta coisa humilhante para o Brasil. Só se pode ir do Rio de Janeiro a Belém através do mar ou por avião. Na Grande Guerra, na última Grande Guerra, ali na esquina do Amazonas com o Atlântico, foram torpedeados cerca de 40 navios brasileiros. Submarinos alemães se postavam ali. E a região amazônica, Belém, todas as cidades da margem do rio Amazonas até Manaus, ficaram inteiramente bloqueadas. As crianças não tinham açúcar para tomar leite. Era preciso pegar a cana e torcê-la para ter o caldo de cana como doce para as crianças. As obras pioneiras, as obras bandeirantes, nunca podem ser rotuladas nesse terreno, se são ou não econômicas. Elas têm que ser feitas, qualquer que seja o sacrifício que exijam. É muito difícil classificar os episódios que emocionam a gente. Mas um homem que teve uma vida política agitada, como foi a minha, que viveu na luta desde que entrou para a política e que soube enfrentar, graças a Deus, todos os obstáculos que a política trouxe para o seu caminho, teve horas terrivelmente emocionantes. E se você quer exatamente saber qual foi a hora mais dramática para mim, foi aquela em que, no ombro do povo, no aeroporto do Galeão, eu deixava o Brasil para um exílio de 3 anos, sob a aclamação frenética de uma multidão, e quando me viu caminhar para o aeroporto, entoou toda ela o hino nacional. Esse foi realmente um momento de terrível emoção para mim. Conduziu, dirigindo-se para o interior do tribunal, sob aplausos populares. Na sala das sessões, comprime-se numerosa assistência, dando entrada os 2 homens públicos consagrados pelas urnas nas últimas eleições. Sob a presidência do ministro Luiz Gallotti, realiza-se a cerimônia de diplomação. Discurso o presidente da mais alta corte da justiça eleitoral do país, ressaltando a significação do ato, as virtudes do regime democrático e fazendo votos para que reine em todo o território nacional um clima de ordem e de paz. Discursa também o presidente diplomado em seu nome e no do vice-presidente João Goulart, rememorando a longa e áspera campanha política empreendida por todo o país.
Já diplomados, os candidatos do Partido Social Democrático e do Partido Trabalhista Brasileiro retiram-se do Superior Tribunal Eleitoral, acompanhados de autoridades, parlamentares e jornalistas, sendo novamente aplaudidos pela considerável massa popular que acorreu ao velho edifício da Rua 1º de Março. No Palácio Tiradentes, missões diplomáticas, ministros de Estado e parlamentares aguardam a chegada dos senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart. Chega o carro conduzindo os dois homens públicos que dão entrada no recinto da Câmara dos Deputados, dirigindo-se para a mesa daquela Casa do Congresso. De todos os lados, surgem os aplausos para o novo chefe do Executivo e o vice-presidente. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Em seguida, assina o termo de posse. Também o senhor João Goulart compromete-se a exercer o cargo de vice-presidente com dedicação e lealdade, cumprir as leis do Brasil e tudo fazer pelas suas instituições e pelo seu progresso. Após a solenidade de posse, os novos presidente e vice-presidente seguem em carro aberto, em marcha lenta, rumo ao Palácio do Catete, acompanhados de todas as representações oficiais e de grande massa popular que ovaciona constantemente os dois estadistas. A multidão cresce a cada instante em frente ao Palácio Presidencial. Tropas militares alinham-se, aguardando a chegada do cortejo que é precedido pelos dragões da independência. Aproxima-se o carro que conduz os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart, bem como os chefes dos gabinetes civil e militar da presidência, senhor Álvaro Lins e general Nelson de Mello. Saltando do automóvel, os altos mandatários do povo dirigem-se para o interior do palácio. Recebido pelo presidente Nereu Ramos, o presidente Juscelino Kubitschek encaminha-se para o Salão Nobre. Discurso o senhor Nereu Ramos dizendo que o Congresso Nacional e as classes armadas, assegurando a posse dos eleitos, cumpriram o maior objetivo da Constituição. A seguir, apõe a faixa presidencial no novo chefe do governo, simbolizando a transmissão do mais alto cargo do país. Fala o presidente Kubitschek, declarando que, com aquele ato, se consolidava definitivamente a democracia no país. Autorizada pelo senhor Juscelino Kubitschek a abertura dos portões do palácio, a multidão penetra nos jardins. Da varanda da área interna do andar térreo, o novo presidente passa a receber os cumprimentos dos populares. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos, numa demonstração espontânea do apoio e da simpatia do povo para com o novo governante do Brasil. No Palácio do Catete, o presidente da República recebe os cumprimentos dos chefes e membros das missões especiais que vieram representar os seus países nas solenidades de posse do novo governo. O ato transcorre no Salão Nobre, com a presença do vice-presidente João Goulart, do ministro das Relações Exteriores, embaixador José Carlos de Macedo Soares, de ministros de Estado e de chefes e membros dos gabinetes civil e militar da Presidência da República. Esta questão da inflação, eu a combati mais do que qualquer governo. E ela foi menor do que em todos os governos.
E posso lhe provar isso com um trabalho que eu mesmo apresentei ao Conselho Nacional de Economia, que foi elaborado juntamente comigo pelos meus ilustres assessores e técnicos, e nos quais nós provamos que a inflação no meu governo tinha sido até então a menor ocorrida no Brasil. Essa questão da inflação foi uma arma de que se serviu a oposição. Não tendo outra para me combater, ela se serviu desta para procurar desmoralizar a minha ação e o meu governo. Mas não deu resultado, felizmente, porque as obras que foram feitas no meu governo aí estão, como geradoras de um desenvolvimento sem o qual hoje esta nação não estaria no ponto a que chegou. No programa de domingo. Que mais do que todas as obras que ele realizou, a grande obra que o presidente Juscelino Kubitschek realizou foi a mudança de mentalidade do Brasil. Na época da cassação do presidente Juscelino Kubitschek, eu era governador do Maranhão. E aquela época era uma época de grande tensão, como eu disse, de grande paixão política, de grande radicalismo. A minha posição foi muito mal interpretada, até pelos os nossos, vamos dizer, correligionários não entendiam que eu tivesse tido aquele gesto em relação ao presidente Kubitschek. Mas eu o fiz e constitui na minha vida pública um dos momentos em que eu acho que eu tive um momento de fazer justiça a um homem extraordinário que a história do Brasil vai ter constantemente como um marco definitivo. O que aconteceu, o que está acontecendo é o seguinte: mesmo aqueles adversários irredutíveis de Brasília, aqueles que a princípio não a compreendiam, hoje já capitularam. Ainda há pouco, num livro de Érico Veríssimo, o incidente de Antares, há um episódio muito interessante. 2 coronéis que viviam em Antares eram adversários. Depois fizeram as pazes e um deles veio para o Rio a fim de sofrer uma intervenção cirúrgica. O seu amigo veio visitá-lo. E ao entrar no hospital, isto era na época em que eu estava quase concluindo Brasília, encontrou-o profundamente irritado. E lhe perguntou: mas o que existe? Ele disse: eu não aguento esse Juscelino. O que ele está fazendo lá no Planalto, com esta construção de Brasília, com estas despesas? Isto é um absurdo. Vira-se o coronel tranquilamente para o seu compadre e diz: mas, compadre, quem sabe o Juscelino não viu antes de nós? Das 30 metas do seu governo, presidente, qual a que o senhor considera a mais importante? Brasília eu tive que depois cognominar a meta síntese, porque, na verdade, eram tão importantes as metas do meu governo que classificar uma mais ou outra menos seria difícil para mim na ocasião. Porque, se querem, vamos rememorar durante 2 minutos o que era o Brasil quando eu assumi o governo. Era um país que tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje já tem cerca de 50 mil. Foi iniciado esse movimento no meu governo. Quando eu saí, já havia 14 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Havia 800 quando eu entrei para o governo. Automóvel, não se fabricava um automóvel. Não tínhamos, importávamos cimento, importávamos aço. Todas as indústrias básicas nós tínhamos que importar. De modo que é o seguinte: era um país que não tinha mesmo como viver. Tinha que viver dos favores do exterior, da importação. E não tínhamos o que exportar para compensar essas exportações. De modo que a minha luta, o que foi? Foi produzir dentro do país tudo que nós precisávamos para podermos hoje fazer o que estamos fazendo. Exportar largamente aquilo que produzimos, não só de matérias-primas, mas também objetos manufaturados, que levam, além da matéria-prima, o trabalho do homem brasileiro. Basta dizer que, quando assumi o governo, não se fabricava um motor do Brasil. Ora, uma nação que não fabrica motor ainda está na fase do carro de boi. O deputado Ulisses Guimarães, atual presidente nacional do PMDB, foi um dos companheiros do presidente Juscelino Kubitschek durante o último voo que ele fez entre Brasília e São Paulo. Não tínhamos combinado nada, mas quando eu entrei no avião, o Juscelino fez vários sinais, tinha reservado um lugar e eu me sentei ao seu lado. E viemos, durante a viagem, conversando aquilo que era a paixão do Juscelino,
as soluções dos problemas brasileiros, a democracia no país, o receio que ele tinha de soluções sangrentas. Ele foi sempre o homem que desejava as soluções pelos caminhos da civilização, da democracia, da diversidade na unidade. E já mostrava àquela altura, veja bem, graves preocupações com um governo que não tinha teor social, que não acompanhava as necessidades da sociedade. Eu considero o Juscelino meu amigo porque fui presidente da Câmara no seu período. E sei como ele respeitava o Congresso Nacional. Ele me convocava várias vezes à praça de Juscelino, bons tempos aqueles, quando havia um grave problema de Estado, ele convocava todo o Ministério, o presidente da Câmara, que era eu, e o Apoliano Salles, que era o presidente do Senado. E nós opinávamos também a respeito da crise. Muitos falavam nesses fatores negativos políticos que podiam influir com o isolamento do governo no Planalto Central, e eu sempre discordei desse ponto de vista, porque acho que as causas, as razões que levaram o país à posição política que ele hoje tem, foram todas geradas, não em Brasília, mas pelo contrário, foram geradas no Rio de Janeiro. De modo que a cidade, ela se desenvolveu de tal maneira que hoje não há mais possibilidade. Ela tem raízes sólidas, é uma cidade sólida. E agora que tenho uma pequena fazendinha lá no interior de Goiás e que estou vivendo a vida cotidiana, a vida rotineira daquela região, é que sinto o que foi Brasília. Abriu completamente o Brasil. Brasília hoje, lá é realmente a capital. Todo mundo vive em torno dela, vivendo a sua orientação, o que ela dita, o que ela distingue e o que ela determina. Cine Manchete. Presidente Juscelino Kubitschek, é verdade que o DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, foi naquela ocasião contrário à construção da estrada Belém-Brasília? Foi contra Belém-Brasília. O DNR considerava que Brasília era um empreendimento antieconômico e optava para que fosse feita a estrada litorânea, que iria ligando o Rio de Janeiro à Bahia, Pernambuco, a Ceará, a São Luís, Belém. Eles consideravam que era um empreendimento sem significação. Mas eu dizia, mas então não tem significação um empreendimento que liga o Brasil por dentro, que nos libera desta coisa humilhante para o Brasil. Só se pode ir do Rio de Janeiro a Belém através do mar ou por avião. Na Grande Guerra, na última Grande Guerra, ali na esquina do Amazonas com o Atlântico, foram torpedeados cerca de 40 navios brasileiros. Submarinos alemães se postavam ali. E a região amazônica, Belém, todas as cidades da margem do rio Amazonas até Manaus, ficaram inteiramente bloqueadas. As crianças não tinham açúcar para tomar leite. Era preciso pegar a cana e torcê-la para ter o caldo de cana como doce para as crianças. As obras pioneiras, as obras bandeirantes, nunca podem ser rotuladas nesse terreno, se são ou não econômicas. Elas têm que ser feitas, qualquer que seja o sacrifício que exijam. Como estrela radiosa neste céu azul de anil, o seu nome é uma bandeira gloriosa para salvar este Brasil. Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas das bateias do sertão. Juscelino, Juscelino
céu azul de anil. Seu nome é uma bandeira gloriosa para salvar este Brasil. Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas, das bateias do sertão. Juscelino é o homem que além de patriota é nosso irmão. Brasil, vamos para as urnas, povo democrata, sempre varonil. Juscelino, para presidente do Brasil, Na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, que implicaria na cassação do meu direito de cidadão, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira. Faço-o agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres. Não me é lícito perder uma oportunidade que não me pertence, mas pertence a tudo que represento nesta hora. Julgo, sem jactância, ser este um dos mais altos momentos da minha vida pública. Comparo-o ao instante em que recebi a faixa presidencial, depois de uma luta sem tréguas contra forças de toda ordem, inclusive as da calúnia, que em vão tentaram deter a vontade do povo brasileiro. Naquela ocasião, assumi perante a minha própria consciência a determinação de não me deixar guiar por ressentimentos ou por mágoas, por mais justas que fossem. Perante Deus, perante o povo, diante desta casa, posso afirmar que, presidente da República, durante 5 anos, zelei pela paz do Brasil, não autorizando, não permitindo, não pactuando com qualquer atentado à liberdade de quem quer que fosse e agindo sempre com dignidade administrativa. Neste momento, sinto uma perfeita correlação entre a minha ação presidencial e a iníqua perseguição que me estão movendo. É que a mesma causa continua viva, a mesma causa da defesa das instituições livres pela qual lutei. É essa causa que me transforma agora em vítima preferida da sanha liberticida que tenta marcar e manchar uma revolução feita para salvar-nos da tirania comunista. Sou ainda o mesmo cidadão. Ontem, detentor do governo, chefe constitucional das Forças Armadas, aquele que amparou e promoveu os seus mais ferrenhos adversários. Hoje, um homem desarmado, sem possibilidades de reação material, mas disposto a reagir com a energia, a determinação, a coragem dos que combatem para cair de pé. Não tenho de que me defender. Pela própria mecânica do ato institucional, aos fulminados não é dado acesso às peças acusatórias. Voltam-se assim os revolucionários do Brasil contra as mais sagradas conquistas do direito. Não sei exatamente do que me acusam. Só recolhi boatos e murmúrios de velhas histórias já desfeitas e desmoralizadas por contestações irretorquíveis. Já a nação vive sob os efeitos do terror. E aqui expresso a minha solidariedade aos que estão sofrendo processos de inquirição que lembram os momentos mais dramáticos por que passou a humanidade. Se me forem retirados os direitos políticos
como se anuncia em toda parte, não me intimidarei, não deixarei de lutar. Do ponto de vista de minha biografia, só terei do que me orgulhar desse ato. Lamento apenas que a nação, através do partido que recentemente me indicou para as eleições de 65, sofra essa vil afronta. Mas essa mesma afronta terá reparação certa pelas urnas ao primeiro ensejo com qualquer outro nome pesetista. Por que então, senhor presidente, é o caso de perguntar-me se me deveria envaidecer de tão grande privilégio, o de ser o alvo principal da luta antidemocrática? Porque me invade neste instante uma tristeza das mais terríveis, porque já passei em toda a minha acidentada vida pública. Essa tristeza nasce sem dúvida de que, se por um lado me oferecem uma oportunidade de glória, por outro lado ferem o nosso país, humilhando na minha pessoa a nossa civilização, degradando-nos no conceito das demais nações livres e fazendo da revolução algo que merecerá o repúdio de todos os democratas do mundo. É com esse terrível sentimento de pesar que espero a consumação da iniquidade que anunciam para breve. Meu voto aqui já serviu para eleger o atual presidente da República, em cujo espírito democrático confiei. Mas meu sacrifício, exigido pelo ódio e pela incompreensão, servirá para ajudar numa nova luta em favor da paz e da dignidade do povo brasileiro. Mais uma vez, tenho nas mãos a bandeira da democracia que me oferecem, neste momento em que, com ou sem direitos políticos, prosseguirei na luta em favor do Brasil. Sei que nesta terra brasileira as tiranias não duram, que somos uma nação humana penetrada pelo espírito de justiça, homem do povo, levado ao poder sempre pela vontade do povo. Adianto-me apenas ao sofrimento que o povo vai enfrentar nestas horas de trevas que já estão caindo sobre nós. Mas delas sairemos para a ressurreição de um novo dia, dia em que se restabelecerão a justiça e o respeito à pessoa humana. O ato das forças tirânicas que ameaçam apossar-se da revolução, de banir-me da vida pública, terá consequências que dificilmente poderão ser previstas. Sabe Deus que não as desejo, pois não me fez o Criador para desejar o mal a quem quer que seja, e muito menos a meu país, como não me fez para destruir, e sim para construir. Mas, querendo eu ou não, a semente da injustiça, do arbítrio, da maldade, da crueldade, da violação da pessoa humana, do desrespeito, medrará, crescerá, dará frutos e depois, como tem acontecido invariavelmente, o castigo chegará levando tudo de vencida. Infelizmente, não serão apenas os maus semeadores que recolherão as tempestades negativas, mas também este pobre povo, vítima dos erros dos seus dirigentes. Repito, o golpe que na minha pessoa de ex-chefe de Estado querem desfechar atingirá a vida democrática, a vontade livre do povo. Não me estão ferindo pessoalmente, mas a todos os que se julgam no direito de escolher a quem desejam escolher para presidir o seu destino. Esse ato é um ato de usurpação e não ato de punição. Será um ato de traição às promessas da Revolução, que ofereciam a oportunidade a todos os brasileiros de colaborarem na obra comum de reconstrução do país.
muito mais do que a mim, caçam os direitos políticos do Brasil. Dirijo-me agora de maneira particular aos países estrangeiros, aos meus amigos do exterior, à opinião pública internacional, para dizer-lhes que não julguem o meu país por este ato inspirado no ódio. Quero pedir-lhes que confiem não apenas na capacidade de recuperação do Brasil no plano econômico, mas também nas grandes reservas morais de nosso país. Não nos julguem por este ato de deplorável fraqueza política de uma parte dos cidadãos armados para a defesa nacional e que se voltam contra os seus homens públicos, oferecendo um tão injusto quanto bárbaro retrato do Brasil aos observadores do mundo exterior. Não somos nós, brasileiros, esses decapitadores, ávidos de mergulharem nas vidas alheias, no que elas têm de mais inviolável para oferecer à degradação pública os seus homens de Estado, os que lutaram pelo engrandecimento do seu país. Estamos apenas atravessando uma hora difícil, mas este é um país democrático que repele os extremismos de qualquer natureza. Não nos julguem apenas por um ato, é o que peço a todos os que nos contemplam de fora, neste momento em que me elevam uns poucos acima de mim mesmo pela discriminação do ódio e pela cegueira criminosa. Diante do povo brasileiro, quero declarar que me reinvisto de novos e excepcionais poderes neste momento para a grande caminhada da liberdade e do engrandecimento nacional.